Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, um abraço para todos de São Paulo, de Minas Gerais, do Ceará, enfim, de todo o Brasil que acompanha o nosso programa. É por você, filho de Deus e dotado de capacidade e sabedoria infinita, que entra no ar mais um programa Seitonoi, um modo feliz de viver. Hoje, no debate conduzido pelo preletor Enio Masaki Hara, os preletores Paulo Yasu Fujinaga e Fernando Antônio Mendes Marques exemplificam fatos considerados milagrosos com a leitura da Sutra Sagrada da Seitonoi. Relatos realmente emocionantes. A única coisa dentro da casa que não se queimou foi a Sutra Sagrada. No quadro de perguntas e respostas, o preletor Enio Masaki Hara recebe o preletor Heitor Miyazaki para esclarecer dúvidas sobre os problemas no pulmão. Pessoas sofrem desse problema por conflito, pela mágoa, ressentimento que ela guarda dos pais ou do cônjuge. Acreditar inteiramente na proteção de Deus, essa é a chave para o sucesso da vida. Manifeste sua sabedoria e acompanhe nossa programação. Pequenos Milagres é uma coletânea de artigos da revista Shirohato Pomba Branca, escritos pela professora Junko Taniguchi, Suprema Presidente da Associação Pomba Branca, esposa do professor Masanobu Taniguchi, Supremo Presidente da Seitonoi. É um livro que expõe um ponto de vista Seitonoi sobre o cotidiano. Logo no prefácio ela nos escreve: o segredo para alcançar pequenos milagres está no modo de viver segundo o relógio de sol, escrito pelo sagrado mestre Masaharu Taniguchi quando iniciou o movimento da Seitonoi. Para adquirir esse e outros livros da nossa literatura, procure a associação local ou núcleo da regional mais perto de você. Através do nosso site www.sni.org.br, você pode também adquiri-los pela livraria virtual. Ou ainda, ligue para 0800 770 2600 de telefone fixo ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. Muito obrigado. A leitura da Sutra Sagrada aos nossos antepassados nos dão serenidade e capacidade para direcionarmos nossa mente para atrair as provisões divinas. Acompanhe agora um bate-papo com o tema Fatos considerados milagrosos com a leitura da Sutra Sagrada da Seitonoi. O preletor Enio Masaki Hara recebe os preletores Paulo Yasu Fujinaga e Fernando Antônio Mendes Marques. Muito obrigado. O programa de hoje é para você. Para você que é feliz, que está bem de vida, que vive bem com a família, mas principalmente para você que está passando por alguma dificuldade e acha que não tem mais nenhuma saída. Então prestem atenção, por favor, porque hoje o assunto é quase que milagroso. Porque hoje estaremos falando sobre o poder da Sutra Sagrada. E para falar sobre esse assunto tão maravilhoso que é a Sutra Sagrada, dois convidados especiais. Fernando Marques. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, nós é que agradecemos a oportunidade. Tudo bem? Tudo ótimo. Já aconteceu algo de bom na sua vida lendo a Sutra Sagrada? Sim, muitas coisas lendo a Sutra Sagrada. Daqui a pouquinho você vai falar pra gente. Contaremos sim. Sim, e também aqui o professor Paulo Fujinaga. Tudo bem, professor? Tudo bem, obrigado. Há quanto tempo que já lê a Sutra Sagrada? Já faz 33 anos. E sempre carrega também uma consigo ou não? Carrego também. Onde vai? Estou com a Sutra Sagrada. Não tem como andar mais sem a Sutra hoje em dia? Não. Para você que assiste o programa da Seitonoi, se quiser saber mais sobre o ensinamento da Seitonoi, você pode acessar o nosso site www.sni.org.br
Ou ainda, ligue agora, 0800 770 2600, e se ligar agora, com o CEP na mão, ganha uma revista da Seichonoye. Ela vai pelo correio e ela é gratuita. E também gostaria de convidar você a participar do domingo da Seichonoye em todo o Brasil, das 9 às 11 da manhã, entrada franca. Para saber mais sobre o domingo da Seichonoye, também acesse o site www.sni.org.br ou também pelo telefone 0800 770 2600. Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade e outras sutras da Seichonoye. E o assunto hoje então é sobre o poder milagroso que tem as palavras da verdade contidas na Sutra Sagrada. Professor Fujinaga, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, eu que agradeço. O que tem de tão especial na Sutra Sagrada que ela acaba mudando tanto a vida de quem a lê? Como Cristo nos ensinou, conhecereis a verdade, verdade vos libertará. Então aqui existe condensado de verdade. Então, mesmo que a pessoa não entenda, ela ouvindo ou a própria lendo, ela alimenta o seu espírito e faz manifestar a perfeição do Filho de Deus. Quando fala conhecendo a verdade, mas qual é a verdade que tem aí que revoluciona tanto? Então aqui nós falamos de verdade vertical. Então na verdade, é verdade que faz conscientizar que o homem é filho de Deus. Tem algum exemplo assim, um relato, uma pessoa que estava na desgraça, uma expressão, leu a sutra e levantou o astral? Tem uma que uma senhora foi na feira fazer compra de legumes, normalmente, semanalmente vai, e aí a pessoa perguntou, senhora vai bem? Eu vou bem. Mas bem mesmo? Aí ela começou a chorar. Aí perguntou o que está acontecendo. Ela disse que o marido é médico e ele contraiu uma doença, já estava desenganado, e ninguém podia convencer, porque ele como médico sabia que contraiu aquela doença e ia morrer, né? Então, aí ela falou assim, eu vou te dar uma sutra sagrada, o seu marido não vai morrer, é filho de Deus, não vai morrer. Então você leia essa sutra sagrada quantas vezes puder. Então o que aconteceu? Ela ganhou, foi para casa e começou a ler sutra sagrada direto, não parava. Às vezes, à noite, quando ela percebia, já estava de joelho lá na cama ao lado do marido, cochilando, aí ela acordava, continuava lendo. E leu. Mas o maior desespero dela era que o marido já achava que não tinha mais cura. Então, falava para ela assim, não precisa desesperar, porque tem um seguro, tem isso, tem aquilo, quando eu morrer vai buscar dinheiro lá, vai buscar lá. E aparentemente ele já estava deixando conforto para a esposa, mas a esposa dizia, eu não posso ficar sem você, porque crianças são menores ainda. Aí ela leu. Mas o desespero maior era assim, ele contava os dias. Era 40 dias, dia inteiro estava falando assim, falta 40 dias, falta 40 dias. Chegava no dia seguinte, falta 39 dias, falta 39 dias. No dia seguinte, falta 38 dias, 38 dias. E aquilo desesperava demais. Aí ela começou a ler sem parar. Diz que às vezes, até com a vassoura na mão, ela estava lendo. E aí, quando chegou perto dos 40 ali, vamos dizer, faltam 5, 6 dias, ele começou a diminuir a palavra que eu vou morrer, e faltam 5 dias, começou a diminuir. E quando chegou mais 2, 3 dias antes, parou de falar que eu vou morrer. E quando chegou 40 dias que ele ia morrer, ele se curou totalmente. Então, realmente, essa força da vibração da Sutra Sagrada faz manifestar aquele que é verdadeiro Filho de Deus. E depois, ainda, ele, como médico, exerceu mais de 20 anos sua função, né? Então, realmente, a força da palavra que está na Sutra Sagrada levanta qualquer pessoa mesmo. Tá certo. Preletor Fernando, Sutra Sagrada, para você, qual o significado dela? Quais os benefícios que ela proporcionou a você, a sua família? E para quem está assistindo agora também, olha, estou no sufoco, o que eu faço? Por exemplo, leia a Sutra. Só de início nós gostaríamos de dizer que Sutras Sagradas poderíamos simplificar dizendo que são compilações de palavras da verdade. Ler a Sutra Sagrada todos os dias nada mais é do que aumentar a tua convicção de que é filho de Deus. Criar esse sentimento de unidade entre você e Deus. Efetuar a leitura da Sutra Sagrada é se dar a oportunidade de deixar com que Deus possa se manifestar em nossos atos, pensamentos e palavras. Eu posso dizer, falando da minha vida, né, que assim, a importância da Sutra Sagrada foi muito grande. Eu lembro quando eu entrei na Seichonoye, um fato interessante, assim, tem uma sutra que nós penduramos no pescoço, uma corrente, né? Isso, um pingente. A sutra nos dá a convicção de entender que somos filhos de Deus e passar a deixar esse Deus se manifestar em nossos atos
pensamentos e palavras. Professor Fujinaga, tem essa sutra aqui em miniatura, que é um dos menores livros editados, né, pela Seiichi Onoye, e também não só pela Seiichi Onoye, mas é bem provável que é um dos menores livros que tem à disposição aí hoje no mercado. Mas esse não dá para ler, tão pequeno que é o tamanho das letras, né? Mas as pessoas acabam levando pendurado no pescoço como um pingente e acabam fazendo com que, então, as palavras da verdade, a vibração dela acaba protegendo quem a carrega, né? Por que a pessoa carrega essa sutra, por exemplo, e ela é protegida? É porque Deus é luz e a essência da verdade é luz. Então, como carrega a luz, todas as manifestações fenomênicas, pode ser acidente, pode ser, tudo aquilo é como uma treva. Então, quando a pessoa está ciente que eu sou luz, eu sou Deus, então tem proteção. Agora, como as palavras estão aqui, mesmo que a pessoa não conheça, às vezes tem casos que uma mãe põe isso aqui no pescoço, viaja, filho. Aí filho que sempre era assaltado, por exemplo, não é assaltado. Às vezes o caminhão quebrava no meu caminho, agora não quebra mais no meu caminho, quebra na cidade, por exemplo. Tem coisas assim que é difícil de, com os olhos carnais, com o sentimento nosso, entender. Mas ela tem essa grandiosa força. Inclusive, tem um colega também que ele estava com isso daqui no pescoço, com essa correntinha, e ele foi nadar no mar. E de repente, quando ele percebeu, já estava lá no fundo e não conseguia mais voltar. Então ele pensou assim, a filha deu de presente essa viagem, eles moravam em São Paulo, foi até Recife, e ele pensou assim, agora eu não tenho mais como ser salvo, acho que eu vou morrer mesmo, acho que cumpri a minha missão. Então eu vou passar mensagem para minha filha entender, porque senão ela vai sentir culpa, porque levou para passear, morreu lá na praia. Então, naquele momento ele pensou assim, só queria mandar uma mensagem para minha filha entender que terminei a missão, por isso que estou partindo. Aí naquela hora ele ficou na posição de oração assim, esse daqui enroscou, estava aqui no pescoço, enroscou e acabou entrando aqui no meio. E na hora que ele começou a mentalizar, quando ele percebeu, estava na praia, né? Então tem bastante relatos interessantes só de carregar isso aqui no pescoço. E também, mesmo que a pessoa não entenda, por exemplo, um bebê, por exemplo, está com febre, está doente assim, lê Sutra Sagrada, ela não entende, mas a vibração faz com que penetre na criança e manifeste a perfeição. Em janeiro do ano passado, nós estávamos na Academia de Biúna, que é uma das academias da Seiichi Onoye, onde se realizam seminários de treinamento espiritual. Tivemos a oportunidade de conhecer uma jovem aqui da Grande São Paulo, onde a casa dela pegou fogo. Ou seja, praticamente não sobrou nada da casa, e ela nos apresentou a Sutra Sagrada, ou seja, a única coisa dentro da casa que não se queimou foi a Sutra Sagrada. Ela estava às bordas, mas a Sutra estava intacta, ou seja, como o Sr. Paulo disse, são palavras da verdade e que vão estar sempre protegendo e orientando as pessoas. Tem uma coisa interessante a contar, na nossa casa nós temos 2 filhos, e nós criamos o hábito com a mãe, né? Todos os dias à noite, quando eles vão dormir, ou o esposo ou a esposa vão entrar no quarto para ler a Sutra Sagrada. E as crianças estão tão acostumadas com isso, que se a gente não for, ele diz, pai, ontem você não leu, hoje vai ter que ler 2 sutras. Ou seja, eles dão tanta importância à leitura da Sutra Sagrada que eles pedem, e se falharmos, com certeza teremos que ler. Tá, ouvindo os relatos, ouvindo tudo isso sobre a Sutra Sagrada, dá para entender que, para quem está em casa agora, assistindo o programa da Seiichi Onoye, está passando lá por 1000 problemas. Então, todos os problemas, tudo na nossa vida tem solução. E para você também, que está agora aí meio frustradão, decepcionado, com autopunição, achando que vai perder tudo na vida, não é bem assim não, meu amigo. Tem solução sim, porque Deus o criou perfeito para ser feliz e não para sofrer. Para isso é só encontrar a luz, para se iluminar, claro, o caminho de todas as pessoas e ser feliz de verdade. Fernanda, alguém está doente, por exemplo, que está assistindo o programa da Seiichi Onoye. Ai, meu tio está doente. Ele mora numa cidade, o tio no outro. Nesse caso, ele pode ler a Sutra aqui para um tio que está bem distante? Não tenha dúvidas. Ele não só pode, como deve efetuar a leitura da Sutra Sagrada para o seu tio. Poderíamos dar um exemplo. Eu moro em São Paulo, minha mãe mora em Ilhéus, Bahia. Se eu me colocar em posição de oração ou sentar e passar a pensar na minha mãe constantemente durante 10 minutos, se daqui a 10 minutos eu ligar para minha mãe, ela vai dizer, filho, estava pensando em você. Como o mundo é regido por vibração, é a sua vibração de amor
que vai chegar até o seu tio. Então, só um detalhe interessante para as pessoas que efetuam a leitura da Sutra Sagrada para os seus familiares, porventura se encontram doentes. Quando se fala de efetuar a leitura da Sutra Sagrada, não é fazer a Sutra Sagrada para curar o seu familiar. O Dr. Taniguchi disse que nós não lemos a Sutra para que as pessoas se curem, mas nós lemos a Sutra visualizando a imagem verdadeira da pessoa se manifestando. Ler a Sutra, como são palavras da verdade, é reconhecer que no meu avô, no meu tio, no meu pai se manifesta a vida de Deus. Tanto é que ele diz, efetua a leitura da Sutra Sagrada para a manifestação da imagem verdadeira, seja da sua pessoa ou das pessoas, mas não para curar algo chamado doença, porque na realidade aprendemos na Seitonê que a doença ela não existe, a doença é projeção de pensamentos não condizentes com a vontade de Deus. Você falou agora em imagem verdadeira da pessoa. O que vem a ser essa imagem verdadeira da pessoa? Imagem verdadeira é um termo utilizado dentro das escrituras da Seitonê, mas imagem verdadeira é Deus interior, Cristo interno. É o Deus que habita todas as pessoas. A imagem verdadeira do seu Paulo Fujinaga é vida de Deus, perfeita e maravilhosa. A imagem verdadeira do preletor Enio, preletor Fernando, é manifestação da vida de Deus. É o homem criado à imagem e semelhança de Imagem Deus. e semelhança de Deus. No detalhe, preletor Enio, se me permite, para as pessoas que efetuam a leitura da Sutra Sagrada, assim, você pode estar em casa pensando, opa, se essa Sutra resolve tudo, eu quero adquirir o mais rápido possível. Só um detalhe. Adquire-se a Sutra, mas quando for se efetuar a leitura da Sutra Sagrada, algumas pessoas precisam estar atentas que o coração precisa ir junto. Tem pessoas que fazem a leitura da Sutra Sagrada, mas não sentem as palavras, não conseguem se conscientizar, não vibram o que está escrito. E aí fazem da boca para fora e quer que o resultado se manifeste. E isso não vai acontecer porque o coração não compreendeu o que está escrito na Sutra Sagrada e não está vibrando de acordo à verdade. É importante na hora de ler a Sutra Sagrada, não é só ler, mas é importante que nosso coração, você disse agora há pouco, essa conscientização de que a doença não existe, que o pecado não existe, com esse sentimento e com essa vibração é que devemos proceder à leitura, né? Correto. Além da Sutra Sagrada para curar doenças, por exemplo, resolver problemas aí de, sei lá, financeiro, também recomenda-se a leitura da Sutra Sagrada para os entes queridos que já foram para o mundo espiritual, né, professor? Sim. E, bom, já morreu. E aí, vai ler a Sutra? É porque morre o corpo carnal. O corpo carnal é como fosse uma vestimenta, como fosse uma roupa. Agora, aquela vida, ela vai para o mundo espiritual. Então, ela é vida imortal. E como não está conscientizado, por exemplo, então nós lemos para a iluminação desses espíritos. De que maneira o espírito, por exemplo, recebe essa verdade, professor? Recebe instantâneo. Por exemplo, tem uma pessoa que estava com dor de cabeça. E, aliás, ela fumava. E por que está fumando? Bom, geralmente fuma porque tem alguma carência, mas carência não deve ter, porque marido maravilhoso, filhos maravilhosos, financeiramente bem, tudo maravilhoso, e por que está fumando? Aí ela disse, eu fumo só quando paro, porque quando estou trabalhando estou esquecido, mas quando paro parece que está me arrastando uma coisa aqui, parece que me está esfregando alguma coisa aqui. Aí então perguntamos se tinha alguma pessoa que teve morte trágica. Aí disse que caiu de uma moto e estourou a cabeça. Então vamos fazer uma sutra para essa pessoa. Chamamos o nome dessa pessoa e foi feita a leitura da sutra. Ela fez uma sutra só e acabou. Significa que aquele que estava preso, pensando que estou sofrendo com aquela dor, passou. Esse é o caso que oferece para pessoas que teve morte trágica ou está sofrendo, não reconheceu que ela já não vive mais neste mundo. Em outras palavras, significa que a pessoa que partiu para o mundo espiritual, no caso do exemplo citado aqui agora, de acidente. Então, para ela, ainda acredita que ainda está sofrendo através daquele corpo físico, que não foi libertado o espírito do corpo carnal. Exatamente. E através da palavra da verdade, ou das palavras da verdade, é que a pessoa se liberta e automaticamente esse sentimento que ela tinha, que vibrava, e alguém captava esse sentimento e recebia esse sentimento, digamos assim, de dores, ele deixa de existir e automaticamente um descendente acaba também eliminando o sofrimento. Exatamente, é assim que funciona. Então, geralmente, quando o problema não é mental, é espiritual. Espiritual é porque tem alguma pessoa da família ou conhecido que faleceu e está pedindo ajuda, na verdade. Ele não percebeu que já desprendeu da matéria. Então, essa faz com que entenda essa verdade. Lógico, vai oferecer dizendo que eu tenho aqui palavras da verdade, você já não existe, não é mais deste mundo fenômeno, já partiu para o mundo espiritual, então eu vou oferecer para a sua iluminação. Aí ela vai entender e desprende da matéria. Pois não, Fernando?
O preletor Paulo estava falando da leitura da Sutra Sagrada, e o Dr. Masaharu Taniguchi ele nos explica, tem alguns livros que falam sobre o poder da Sutra Sagrada, e o mestre Masaharu Taniguchi ele nos fala que muitas pessoas hoje passam por algumas dificuldades na vida porque falta esse espírito de gratidão aos nossos antepassados. Assim, a pessoa ela pode ler a Sutra Sagrada para a manifestação do seu Deus interior. Ela pode ler a Sutra Sagrada para a manifestação do Deus interior do marido, dos filhos, do esposo, dos familiares, mas ela não só pode, como deve efetuar a leitura da Sutra Sagrada para os seus antepassados. Antepassados na Seichoné são aquelas pessoas que vieram antes de nós e nos deram a oportunidade de nascer. Então, quando passamos a manifestar sentimento de gratidão aos nossos antepassados, eles como se virassem anjos protetores da nossa família e vão estar sempre nos orientando e protegendo para que os nossos objetivos sejam alcançados. Para a gente encerrar aqui essa parte sobre a Sutra Sagrada, quando se fala, vou orar para um ente querido, para um amigo, para um parente, até para um desconhecido, não tem hora, não tem local, não tem nada. É só sentimento de gratidão e ler. Deu a vontade ou há necessidade de efetuar a leitura da Sutra Sagrada, põe a Sutra Sagrada entre as mãos e mentaliza. Ofereço a leitura da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade para a manifestação da imagem verdadeira do Deus interior de fulano de tal. E aí visualiza Deus se manifestando nos atos, pensamentos e palavras dessa pessoa através da leitura da Sutra Sagrada. Sem hora, sem local, meia-noite às 6 da manhã. Geralmente você fica sem fazer nada, então aproveita esse horário para que você possa ler bastante a Sutra Sagrada. Tá certo. Muito obrigado aí, preletor Fernando Antônio Mendes Marques, obrigado por ter vindo, obrigado pelos esclarecimentos. Também nosso muito obrigado, professor Paulo Fujinaga, obrigado por ter vindo, obrigado pelos esclarecimentos. E a você que assiste o programa da Seichoné, nosso muito obrigado. Lembrando mais uma vez, como você é muito especial, se ligar agora, ganha de presente uma revista da Seichoné, 0800 770 2600. Mas antes de ligar, por favor, tenha o CEP na mão, para que quando você ligue, você já possa informar o CEP para os nossos atendentes, para que você possa receber o mais rápido essa revista da Seichoné, que ela é gratuita. Nosso muito obrigado a todo o povo aí do Maranhão, nosso muito obrigado. Alô, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, alô, Bahia, alô, Tocantins, alô, Vitória. Nosso muito obrigado e que vocês também sejam cada vez mais felizes. Afinal de contas, só tem essa opção, viu? É de ser feliz de verdade. Nosso muito obrigado. Seremos agora presenteados com o nosso momento de reflexão. A confiança somente pode ser conquistada por quem tem verdadeiro valor. Muito obrigado. Dinamize sua capacidade. O quadro de perguntas e respostas de hoje aborda os inúmeros problemas que você pode causar ao seu pulmão, se não tiver uma vida regrada e saudável. Os preletores Enio Masaki Hara e Heitor Miyazaki convidam você para essa discussão. Muito obrigado. É a Seichoné trazendo resposta para você. Muito obrigado. Alô, Santa Catarina. Alô, Rio Grande do Sul. Nosso muito obrigado pela audiência. Alô, Pelota, terra do Fábio Dúbio. Nosso muito obrigado a todos vocês. Terra da Juliana também. Muito obrigado. Que cada um de vocês sejam cada vez mais felizes. Hoje aqui no quadro de perguntas e respostas, professor Heitor Miyazaki. Tudo bem, professor? Muito obrigado. Tudo bem? Fiquei com água na boca de Pelotas, doces maravilhosos que tem. Tem mais coisa também, né, professor? Tem muito pessoal maravilhoso. Muito doce, muito né, obrigado. Tá certo. Nossa, muito obrigado. Professor, problema no pulmão, respiração meio truncada, como diz o outro aí. Como resolver esse problema, professor? Muitas pessoas sofrem desse problema por conflito, pela mágoa, ressentimento que ela guarda dos pais ou do cônjuge. E isso reflete nos órgãos pares, que no caso o pulmão, outros órgãos pares que nós temos. Então é normal que a pessoa sofra disso pelo estado emocional dela ter um conflito e, consequentemente, os pulmões passam a ter problemas. E outra causa é espiritual, quando algum antepassado, avô, avó, morreu de tuberculose, pneumonia ou coisa parecida, e continua sofrendo no mundo espiritual. Nesse caso, precisa transmitir as palavras da verdade para que ele se liberte desse problema. Para quem já está no mundo espiritual, é só fazer oração de gratidão aos antepassados. Isso, ler a Sutra, Chuva de Néctar da Verdade. E no caso de desarmonia com o pai, mãe, com sogro e sogra? Para os pais, quando a pessoa vive em conflito com os pais, eu recomendo o livro Buscando o Amor dos Pais. E quando for o casal, então eu recomendo este livro, o Lições para o Cotidiano, que retrata vários exemplos, vários relatos de pessoas que
casais que estavam em conflito, desarmonia, e se curaram quando passaram a praticar Seichonoye. E, consequentemente, a doença desapareceu. Muito bom. O senhor lembra de um caso, por exemplo, que o senhor orientou, que tinha problema no pulmão e, graças aos ensinamentos da Seichonoye, essa pessoa se livrou do problema do pulmão? Sim, tem alguns casos, e esse caso era de antepassados que tinham falecido com problema pulmonar, né? E houve um período que no Japão era muito comum as doenças como tuberculose, e antepassados dessas pessoas que tinham esse problema e passaram a também receber essa influência. E outro caso que eu lembro foi de um conflito que a pessoa tinha com o pai, um problema muito sério com o pai, e passou a ter esse problema. E recentemente, ano passado, era um caso de casal. A mulher estava com problema pulmonar, mas a mulher não, o marido estava com problema pulmonar, devido ao ressentimento que ela guardava da esposa. Quando ela perdoou a esposa, ele ficou curado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Heitor Miyazaki. Muito obrigado a todos vocês que assistem o programa da Seichonoye. Qualquer dúvida, acesse o site www.sni.org.br ou ligue para a gente, 0800 770 2600. E se você ligar hoje, ganha de presente uma revista da Seichonoye. Ela é de graça e vai pelo correio a você. Nosso muito obrigado. Com alegria, por saber que tivemos um aprimoramento espiritual, é que nos despedimos de mais um programa Seichonoye, um modo feliz de viver. E aconchegados pelo amor de Deus, vamos nos concentrar por alguns instantes em nosso momento de oração. Conto com a sua companhia no nosso próximo programa. Muito obrigada. Oração para começar bem o dia. Para tornar abençoado o dia, você deve iniciá-lo agradecendo a todas as bênçãos que já lhe foram concedidas. Muito obrigado. Logo ao despertar, agradeça a Deus por todas as bênçãos que Ele tem lhe dado e mentalize cerca de 20 vezes o seguinte: hoje é o dia mais feliz da minha vida. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Muito obrigado.